Pronto, vamos todos juntos agora aprender um pouco mais da palavra de Deus, pela história de homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que deixaram a sua marca, deixaram o seu legado, e que a gente, lendo e conhecendo essas histórias, somos grandemente abençoados também. Hoje, vocês sabem, vamos falar de Policarpo de Esmirna. Quem foi Policarpo de Esmirna? Vamos lá? Quero convidá-lo a estarem conosco a partir de 4 horas, todas as tardes, 4 às 5, lendo uma biografia para a nossa edificação. Vamos pedir a Deus a sua graça e que a gente tire esses exemplos para a nossa própria vida. Pai, nós te agradecemos, muito obrigado por estarmos aqui em tua presença. Siga cada um dos teus filhos, ó Deus, que vão estar lendo, vão estar acompanhando conosco a vida desses homens de Deus, que possamos aprender com eles, Pai Santo, que possamos ser edificados, ó Deus, pela tua palavra e saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ajuda-nos em tudo, é assim que nós te rogamos, com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Policarpo de Esmirna. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem foi Policarpo de Esmirna? Vamos lá. Desde o começo, a igreja cristã foi severamente perseguida. Entre o fim do século I e o começo do século IV, houve 10 perseguições patrocinadas pelo Império Romano. A causa das perseguições foi a política centralizadora dos imperadores romanos que, para poderem manter unidade de um império tão vasto e tão diversificado, promoveram como fator de unidade o culto ao império. Eles erigindo estátuas nas principais cidades e impondo a celebração de culto juntamente com jogos, lutas de gladiadores e execuções públicas de criminosos. Os cristãos adoravam o Deus invisível e consideravam que havia somente um Senhor, Jesus Cristo. Por esta razão foram considerados como ateus pelas autoridades imperiais, pois se recusavam a prestar culto ao imperador. Você sabe, o imperador era considerado como um Deus. E os cristãos eles eram acusados de serem ateus. Por que ateus? Porque eles não criam nos deuses pagãos, muito menos não criam no Deus que era o imperador. Olha que curiosidade interessante, né? Não obstante, mesmo em meio a essas perseguições, a igreja cresceu a passos largos. Em meados do século IV, no tempo do imperador Constantino I, aproximadamente 10% da população do Império Romano era cristã. Um século mais tarde, o número daqueles que professavam a fé chegava perto dos 56%. Por que esta nova fé cresceu tão rapidamente? Um dos meios que Deus usou nesse espantoso crescimento foi o sangue dos mártires. Como disse Tertuliano de Cartago, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Ou seja, quanto mais eles matavam os cristãos, mais a igreja crescia, mais a igreja progredia. Policarpo, bispo de Esmirna, estava entre os que foram martirizados pela causa do Evangelho no século II. Então, cerca de 100 anos, mais ou menos, depois da morte de Cristo, mais ou menos, a igreja começou a crescer também. E Policarpo, ele foi um bispo também da igreja cristã no comecinho aí da sua história, ok? Vamos ver aqui alguns detalhes sobre a vida dele. Um abraço à semana Lucilene Monteiro, Bianca Guedes, Maria Lúcia Xavier, Neide Ramos, Fátima
Cândido, Sandra Rocha. Maria Lúcia Xavier diz, a graça e a paz, irmãos. Lourdes Gomes entrou, amém? Quem? Thelma Salles, Cristiano Soares, aqui no Instagram. Muito bem, acompanhe pelo Instagram e também pelo Facebook da igreja a história de Policarpo. Vamos lá, então, continuando. Esmirna, hoje chamada Izmir, era uma cidade portuária da Ásia Menor, na atual Turquia, a oeste de Éfeso. Nessa cidade havia um templo erigido em homenagem ao imperador Tibério. O culto ao Império Romano e ao imperador era motivo de grande orgulho para a cidade de Esmirna. Naturalmente, os cristãos se recusavam a queimar incenso diante da imagem do imperador, pois isso significava idolatria. Logo, os cristãos do império interpretaram a recusa dos cristãos de Esmirna, os cidadãos do império interpretaram a recusa dos cristãos de Esmirna de conformar-se com essa prática como falta de lealdade ao império e até mesmo como traição. A igreja de Esmirna, mesmo vivendo na tribulação, era muito respeitada no tempo de Policarpo, a julgar pela forma com que o autor de Apocalipse a trata e pelos elogios que ele fez Inácio de Antioquia, outro mártir cristão, na carta destinada a ela. De fato, das 7 igrejas que receberam as 7 cartas mencionadas no Apocalipse, a de Esmirna é a única não recriminada por qualquer falta. Olha que coisa interessante. Em Apocalipse capítulo 2, verso 8 ao 11. Ele diz: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2, 11 ao 2, 8 ao 11. Inácio, por sua vez, dirigindo-se à igreja de Esmirna, escreveu: a igreja de Deus Pai e de seu Filho amado Jesus Cristo, que obteve por misericórdia todos os dons, repleta de fé e amor, a qual não falta nenhum dom, carisma a Deus, portadora dos objetos sagrados. Caríssima a Deus, portadora dos objetos sagrados. Já imaginou alguém escrevendo para a sua igreja e dissesse isso aqui? Essa igreja realmente, a igreja de Deus Pai, a igreja do seu Filho amado Jesus Cristo, que está cheia de dons, repleta de amor e de fé. Ah, se todo mundo dissesse isso de nossas igrejas. E quem foi o bispo de Esmirna? Vamos lá. Essa era a igreja em que Policarpo foi formado. Foi educado e feito bispo. Contudo, não temos qualquer registro sobre a infância de Policarpo, nem sobre a sua formação e família. Além da carta aos Filipenses, escrita entre 110 e 140, na qual revela um coração compassivo, há as frequentes referências de Irineu de Leão, que foi seu discípulo e um dos principais teólogos da Igreja Antiga. Uma dessas referências é encontrada na carta que Irineu enviou a um velho amigo da Igreja de Roma, o presbítero Floriano. Tendo Floriano se tornado gnóstico, uma heresia que misturava cristianismo com filosofia pagã, muito popular na época, Irineu tentou ganhá-lo de novo para a fé, lembrando-lhe da infância e juventude que ambos viveram sob a orientação de Policarpo. Então veja bem, mesmo Policarpo sendo um homem de Deus, mesmo ele sendo fiel a Deus,
pregador da palavra, um homem chamado Floriano, né, se afastou dos caminhos, até mesmo sendo ensinado por Policarpo. Irineu de Leão foi um grande homem de Deus, depois estaremos falando sobre ele também. Ele foi educado aos pés de Policarpo, como também o presbítero Floriano. O presbítero Floriano se afastou, e aí a gente entende, né, que a fé, embora sendo pregada, ensinada com inteireza, muitas pessoas podem não dar ouvidos. Aí Irineu tentou ganhar de novo o presbítero Floriano para Cristo e escreveu o seguinte: eu te vi quando ainda era criança na Ásia Menor, junto de Policarpo. Eu guardo melhor na memória aquele tempo do que os acontecimentos recentes, pois aquilo que aprendi quando menino cresceu com minha alma e se tornou uma só coisa comigo. Eu posso, pois, dizer em que lugar o bem-aventurado Policarpo se assentava para falar, como entrava e saía, qual era o caráter de sua vida, seu aspecto exterior, os sermões que dirigia ao povo, como narrava suas relações com João e os outros que tinham ouvido o Senhor. Como Policarpo estava de acordo com as Sagradas Escrituras, os milagres e a doutrina do Senhor, que com eles havia escutado dos lábios daqueles que haviam visto o verbo da vida. Tudo isso, então, pela misericórdia que Deus me concedeu, eu escutei com cuidado, conservei-o na memória, não sobre papel, mas em meu coração. Pela graça de Deus, eu o rememoro sempre com amor. Outro texto importante é a narração de seu martírio, da morte, na morte dele, que parece ter sido escrito por uma testemunha ocular para a igreja de Filomélio. Este é o primeiro texto cristão que descreve o martírio, e também o primeiro a empregar o título mártir, para designar um cristão morto pela fé. Segundo Tertuliano, um importante teólogo cristão do século III, Policarpo teria sido ordenado bispo de Esmirna pelo apóstolo João. Olha que coisa linda. O apóstolo João foi aquele que discipulou Policarpo. Que coisa linda, né? Segundo a tradição daquela igreja, do mesmo modo que a igreja de Roma afirma que Clemente fora ordenado bispo por Pedro. Ele também manteve contato com outras testemunhas de Jesus Cristo. O historiador eclesiástico Eusébio de Cesareia, no século IV, também confirmou essa informação. Irineu afirmou: podemos ainda lembrar Policarpo que não apenas foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor, mas foi estabelecido bispo da Ásia na igreja de Esmirna, pelos próprios apóstolos. Irineu mencionou que Policarpo, estando em Roma, na época do bispado de Aniceto, para discutir as diferenças que existiam entre a prática oriental e ocidental sobre a data da Páscoa, levou à conversão muitos dos gnósticos, apenas ao afirmar que tinha recebido dos próprios apóstolos a mesma verdade que estava sendo transmitida pela igreja cristã. Então, Policarpo também foi um homem que pregava o evangelho, foi testemunha, não testemunha ocular, mas foi testemunha de pessoas que foram testemunhas oculares, como o próprio apóstolo João. E creu em Jesus e começou a pregar esta mesma fé. E por causa do seu testemunho, por causa das suas palavras, ele também ganhou muitos gnósticos para Cristo. É isso que diz aqui o texto. Policarpo teria escrito várias cartas destinadas às outras igrejas locais. Destas, só se conservou a endereçada aos cristãos da cidade de Filipos, uma cidade localizada na Macedônia.
e considerada a porta de entrada da Europa para aqueles que chegavam da Ásia. A razão de a carta ter sido escrita parece ser o fato de a igreja de Filipos pediu a Policarpo cópias das cartas de Inácio de Antioquia. Policarpo enviou as que tinha e aproveitou para anexar uma carta pessoal, uma carta de edificação geral em que exortava aquela igreja a se manter fiel em meio às perseguições. Policarpo conhecia o Senhor Jesus, ele viu que as igrejas estavam em perseguição e escreve para elas para poder edificá-las na fé. Nessa carta, Policarpo ataca as falsas doutrinas e defende a encarnação e mortes reais do Senhor Jesus Cristo. A organização da igreja local, governada por uma pluralidade de presbíteros, enfatizando sempre a necessidade de obediência aos presbíteros e diáconos. Aconselho os anciãos a que tenham misericórdia para com todos, sejam cheios de caridade para com os fracos e os enfermos, com as viúvas, os órfãos e os pobres. Além disso, a carta contém várias exortações sobre a verdadeira fé, o valor do amor e o dever de orar pelas autoridades imperiais. Olha que coisa morto, né? E quando escreveu a igreja, ele escreve para que a igreja seja também obediente às autoridades, né, instituídas, às autoridades imperiais. Aos jovens, recomenda pureza sexual. As casadas, que sejam boas esposas e mães solistas na educação de seus filhos, num temor do Senhor. As virgens devem caminhar em consciência irrepreensível e inocência. Sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, o ensino de Policarpo é simples: crer na morte redentora de Cristo, em sua ressurreição na carne, na justificação pela graça e na salvação. Cristo Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. É o fundamento de toda a obra do cristão. Ele já usava os escritos do Novo Testamento, tendo eles como inspirado no mesmo sentido do Antigo Testamento. Estamos familiarizados com as epístolas de Paulo e o Evangelho de Mateus, além de citar as primeiras epístolas de Pedro e João, como também o livro de Atos. Olha que coisa interessante, né? Ele era aquele que, no comecinho da igreja, né? Estamos falando aqui dos primeiros 200 anos da igreja. E ele está aqui já, né, envolvido com os escritos, né, de Mateus, Atos dos Apóstolos, e ele indicava que eram escritos de fato inspirados por Deus. Estamos falando sobre a vida de Policarpo de Esmirna. Conforme o primeiro historiador da igreja cristã, Eusébio de Cesareia, houve em Esmirna uma perseguição. Policarpo estava escondido fora da cidade. Preso, foi conduzido ao circo para ser queimado vivo. Todos o admiravam. Quando entrou na arena, os pagãos gritaram: "Eis o doutor da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses." Olha que acusação fizeram com Policarpo. Mesmo respeitando a ele, eles queriam que ele fosse morto. Policarpo sofreu um martírio, provavelmente em 23 de fevereiro de 155. 23 de fevereiro de 155 depois de Cristo. É o comecinho da igreja, né? A igreja estava ainda se estabelecendo. E Policarpo já era um bispo reconhecido, amado, né? E que deixou um grande legado. Era um domingo, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Olha, aquele que foi fiel, aquele que pregou o Evangelho em sua, né, verdade, com 86 anos,
ainda fui morto. E aí você pode se perguntar, como é que Deus permite uma coisa dessa? Bem, os servos dele são dele. E ele faz os servos dele o que lhe apraz. Tem gente que pensa, eu sou fiel, nada vai me acontecer. Nada disso. Todos nós estamos sujeitos às calamidades, às lutas, à perseguição. E também foi assim no caso de Policarpo. Ele morreu por ser fiel. Não é? Nem sempre a fidelidade vai nos proteger de lutas, tribulações, angústias e até mesmo da morte. Vamos lá. O martírio de Policarpo. Desde o princípio do século II, o imperador Trajano estabeleceu a política que se seguiria contra os cristãos durante todo aquele período. Não eram procurados, mas se alguém os delatava e eles se negassem a abandonar sua fé, era necessário castigá-los. No tempo do imperador Antonino o Pio, vários cristãos de Esmirna foram presos e torturados, mas nenhum deles se queixou do que lhes acontecia, pois, descansando na graça de Cristo, tinham em pouca conta as dores do mundo. Olha que frase, né, tremenda, né? Descansando na graça de Cristo, tinham em pouca conta as dores do mundo. Quando Policarpo soube que os perseguiam, e ante a insistência dos membros de sua igreja, saiu da cidade e se refugiou numa fazenda nas redondezas. Depois de alguns dias, quando os que o perseguiam estavam a ponto de encontrá-lo, fugiu para outra fazenda. Mas, ao saber que um dos que haviam ficado para trás, sendo torturado, dissera onde ele se havia escondido, o bispo decidiu parar de fugir e ficou aguardando seus perseguidores. Ao ser encontrado, ofereceu comida aos homens que vieram capturá-lo e pediu permissão para ficar a sós com Deus em oração, permanecendo assim por 2 horas. Se fosse você faria isso? Os que vieram pegá-lo, ele ofereceu comida, né? Aí disse, espera aí, deixa eu orar um pouco. Esse pouco dele foi 2 horas de oração. Levaram-no até o procônsul da província, Lúcio Estátius Quadratus, que tratou de persuadi-lo, dizendo-lhe que pensasse em sua avançada idade e que adorasse o imperador. Quando Policarpo negou-se a fazê-lo, o procônsul pediu que gritasse abaixo os ateus. Ao sugerir isso, Quadratus se referia naturalmente aos cristãos, que eram tidos por ateus pelos cidadãos romanos, porque se negavam a crer nas divindades aceitas no império. Mas Policarpo, apontando em direção à multidão de pagãos, disse, sim, abaixo os ateus. De novo, o procônsul insistiu, dizendo que, se jurasse pelo imperador e maldizesse a Cristo, ficaria livre. Mas Policarpo respondeu. Olha a resposta de Policarpo. Vamos lá. Policarpo diz: vivi 86 anos servindo-lhe, e nenhum mal me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? Que palavra, né, tremenda com relação à confissão de sua fé. Ele já tem 86 anos. Estava ali sendo acusado para que ele negasse a sua fé. Diante, né, dos seus acusadores, ele diz, Policarpo, vivi 86 anos servindo-lhe e nenhum mal me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? Isso, amados irmãos, é fé que a gente precisa entender. Nem sempre a fé em Cristo vai nos livrar de algumas coisas, mas com certeza
Deus estará conosco. Quando o procônsul lhe pediu que convencesse a multidão, Policarpo respondeu que, se ele quisesse, trataria de fazê-la mudar de ideia, mas que não considerava aquelas pessoas enfurecidas dignas de escutar sua defesa. Quando por fim o procônsul ameaçou, primeiro com as feras, depois com a possibilidade de ser queimado, Policarpo respondeu que o fogo que o procônsul podia acender duraria somente um momento e logo se apagaria, mas que o castigo eterno nunca se apagaria. Ante a firmeza do bispo, o procônsul ordenou que Policarpo fosse queimado vivo. E a população raivosa saiu para apanhar galhos e preparar a fogueira. Amarrado já no meio da fogueira preparada, quando estavam a ponto de acender o fogo, Policarpo elevou os olhos ao céu e orou em voz alta. Olha aí, Policarpo de Esmirna, o homem de Deus, por não negar sua fé, por continuar confirmando a sua fé em Jesus, ele foi condenado a ser morto na fogueira. Vivo. Imaginou? Se fosse eu e você hoje, você manteria a fé em Jesus? É isso que a história nos ensina. O que foi que Policarpo disse antes de morrer? Ele disse assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos poderes, de toda a criação e de toda a geração de justos que vivem na tua esperança. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires, e do cálice de teu sangue, de cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Com eles possa eu, hoje, ser admitido à tua presença como um sacrifício agradável, como tu preparaste e manifestaste de antemão, e como realizaste, ó Deus, sem mentira e veraz. Por isto e por todas as outras coisas, eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e celestial sacerdote Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada glória a ti, com ele e o Espírito Santo, agora e pelos séculos futuros. Amém. Ora, no momento de morrer, Policarpo reconhece que é uma dádiva morrer como mártir, e agradece a Deus por esse momento, e ainda pede que a morte dele fosse como aroma suave diante do Pai. Isso é fé, que mesmo em meio à evidência da morte, ele continua crendo no Senhor, sabendo que os sofrimentos do tempo presente, como já disse Paulo, não se pode comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Um abraço para a nossa irmã Maria Lúcia, Lourdes, o Elânio e a Dijane, que diz boa tarde a toda a família congregacional. Essas lives é uma bênção para os lares. Amém, graças a Deus. Nossa irmã Amanda, Sara Deise, J. Robert e Luiz Neto, aqui no Instagram. Muito bem, Deus abençoe você que está no Instagram. Estamos lendo sobre a vida de Policarpo. Depois você pode compartilhar essa live, fica aqui disponível no Facebook da igreja, no Instagram fica apenas 24 horas. E aí, o fogo foi aceso, mas como o vento soprava as chamas para o outro lado e prolongava a agonia, um soldado pôs fim ao sofrimento de Policarpo com um golpe de espada. Devido aos seus escritos e testemunho final, Policarpo tem sido considerado um dos grandes pais apostólicos, junto com Clemente Romano e Inácio de Antioquia, e
nos 150 anos seguintes, como Kurt, Lang e Peterson destacam, à medida que centenas de outros mártires caminharam fielmente para a morte, muitos foram fortalecidos pelos relatos do testemunho fiel do bispo de Esmirna. Sofrimento é a marca da igreja verdadeira. O Senhor Jesus ensinou que o sofrimento seria uma das marcas da igreja verdadeira. Sabia disso? Marcos 5, 10 ao 12, Lucas 6, 26, João 15, 18 e 20. E os apóstolos não só reafirmaram o sofrimento em seus escritos, como 2 Coríntios 11, 23 ao 27, Filipenses 1, 29, 2 Timóteo 3, 12, como também o suportaram em seus ministérios. É evidente, não é? Cristo diz que uma das marcas da igreja é o sofrimento. E os apóstolos viram isso em suas próprias vidas, né? Como eu falei recentemente, todos os discípulos de Jesus morreram de forma terrível. Somente João, né, que morreu de morte natural, que foi exilado ali na ilha de Patmos. Segundo a tradição cristã, todos eles morreram de forma violenta, ao mesmo tempo em que a mensagem do Evangelho se espalhava pelo mundo. Mateus sofreu martírio pela espada na Etiópia. Marcos morreu em Alexandria, no Egito, depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Tiago, menor, foi lançado de um pináculo do templo em Jerusalém e depois espancado até morrer. Filipe foi enforcado numa coluna na Frígia, a oeste de Anatólia, atual Turquia. Bartolomeu foi esfolado vivo em Albanópolis, atual Derbent, na província russa de Daguestão. André foi preso a uma cruz e dali pregou aos seus perseguidores até morrer na cidade de Patras, na Grécia. Matias foi o primeiro apedrejado e depois decapitado em Jerusalém. Barnabé foi apedrejado até a morte pelos judeus em Salônica, na Grécia. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo na capital do império, em Roma, por ordem do imperador Nero. João foi posto num caldeirão de óleo fervente, mas escapou da morte e foi deportado para a ilha grega de Patmos, no tempo do imperador Domiciano. Os cristãos em Esmirna fizeram parte da igreja sofredora, porque era uma igreja que mantinha uma doutrina pura, um comportamento puro e era corajosa. Nos dias de hoje, em lugares como a China, no Iraque, na Síria, no Sudão, na Nigéria e no Egito, os cristãos têm sofrido ou estão sofrendo por causa de sua fé. Quanto menos concessões a igreja fizer, mais perseguição e sofrimento cairão sobre ela. O nosso consolo é o que o chamado para sofrer sempre é acompanhado pela promessa da graça simultânea. Como disse John Stott, se Cristo raramente faz oferecimentos sem exigências, ele também raramente faz exigências sem oferecimentos. Ele oferece sua força para capacitar-nos a satisfazer as suas exigências. Não devemos então ser medrosos, mas fiéis. Não devemos olhar para o sofrimento, mas para Deus, que tudo tem sob controle. Stott concluiu: Jesus Cristo, o primeiro e o último, aquele que morreu e tornou a viver, conhece nossas provações, controla nosso destino e nos dará, no final da corrida, a coroa da vida. Que coisa linda! E aqui a gente conclui a nossa primeira biografia. Policarpo de Esmirna,
que agora você já sabe quem foi. Foi um mártir da igreja cristã, que foi queimado vivo por causa da sua fé. Foi discipulado, né, pelo apóstolo João, pregou o evangelho e morreu queimado vivo na fogueira aos 86 anos de idade. Que exemplo de fé para mim e para você. Não importam as perseguições, o importante é o que o Senhor já disse em sua palavra: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Espero que você tenha sido edificado sobre esta biografia. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos falando de outro grande homem de Deus, Irineu de Leão. Já ouviu falar de Irineu de Leão? Quem é este homem, Irineu de Leão? Bem, este homem você só vai saber amanhã. Amanhã às 4 horas da tarde queremos marcar esse encontro com você, para que você possa conhecer conosco esses homens de Deus que deixaram uma marca importante na história. É importante, quanto mais a gente conhece, mais a nossa fé se fortalece. Entende? Esse é o meu objetivo também, e que você desperte para conhecer cada vez mais de homens e mulheres de Deus que deram a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, foram fiéis até a morte, e morte, algumas delas, terríveis. Hoje falamos de Policarpo de Esmirna. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nosso irmão Santoca entrou, Joselito, Leandro. Se você entrou agora, você pode rever essa live para que você possa conhecer quem foi Policarpo, né? E que a sua fé se fortaleça no Senhor Jesus, pelo exemplo deste homem de Deus. Compartilhe seus contatos, amigos, familiares, e amanhã, se Deus assim nos permitir, 4 horas da tarde, estaremos dando continuidade ao nosso estudo de homens, né, que deram a sua vida por amor a Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento em tua presença. Abençoa cada um dos teus filhos, dá-nos a tua graça, desperta em nosso coração o desejo de conhecer mais estas vidas que de fato glorificaram o teu nome. É assim que nós te rogamos, com corações gratos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida em